Em que empregar os recursos do PDDE? Os recursos do PDDE devem ser utilizados para adquirir bens e contratar serviços que contribuam para o funcionamento e melhoria da infraestrutura física, bem como para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas das escolas. Para tanto, podem ser empregados, entre outras finalidades, na compra de material de consumo, limpeza, papelaria, suplementos de informática, etc., material permanente, quando receber recurso de capital, e para pagar despesas cartorárias decorrentes de alterações de estatutos ou recomposição de membros de UX. O que não é permitido comprar com recurso do PDDE? Não é permitido empregar os recursos do PDDE para implementar ações que já estejam sendo financiadas pelo FNDE. Assim, o dinheiro do PDDE não pode ser utilizado, por exemplo, para comprar livros didáticos e de literatura já distribuídos pelo FNDE por meio do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, e do Programa Nacional de Biblioteca da Escola. Os recursos do PDDE também não podem ser usados em gastos com pessoal, salário, férias, 13º, diárias e passagens, etc., bem como para pagamento de agentes públicos da ativa, tarifas bancárias e tributos, exceto os incidentes sobre os bens adquiridos e ou serviços contratados. Outros exemplos de despesas consideradas incompatíveis com os propósitos do PDDE são os gastos com festividades, comemorações, coquetéis, recepções, prêmios e presentes, desde que não tenham finalidades estritamente pedagógicas, bem como transporte para atividades administrativas, reformas de grande porte e ampliação de áreas construídas e despesas de qualquer espécie que caracterizem auxílio assistencial ou individual, a exemplo de uniforme, material escolar, etc. Como saber se uma despesa é de capital ou de custeio? A portaria número 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, é um importante referencial para auxiliar na correta classificação de produtos em material permanente ou de consumo, e na identificação em que categoria de despesa se enquadra, se em capital ou custeio. Não significa que todos os bens, materiais e serviços descritos nessa portaria podem ser adquiridos ou contratados com recursos do PDDE e de suas ações. A entidade deve consultá-la para saber em qual categoria de despesa se enquadra o que deseja comprar ou contratar, se em capital ou em custeio. Para saber em que o recurso do PDDE e de suas ações podem ser aplicados, devem ser consultadas as normas e orientações que tratam especificamente do programa e de cada ação. As dúvidas relacionadas ao assunto devem ser sanadas junto ao setor contábil financeiro do ente federativo. Posso utilizar recurso de capital em despesas de custeio ou vice-versa? Não. É vedada a destinação de recurso de capital para a realização de despesas de custeio ou vice-versa. Se isso ocorrer, a entidade deve submeter justificativa à avaliação do órgão responsável pela análise de sua prestação de contas. No caso das UEX, por exemplo, caberá à Secretaria de Educação Estadual ou do Distrito Federal ou à Prefeitura Municipal, conforme vinculação da escola, avaliar se a justificativa é pertinente. Se esses órgãos entenderem que sim, deverão lançar as despesas da forma como foram realizadas no Sistema de Gestão de Prestações de Conta, SIGPC, para posterior envio ao FNDE. Se entenderem que não, as despesas deverão ser registradas no SIGPC como não aprovadas,
e a UEX terá que devolver os recursos para os cofres públicos, por meio de Guia de Recolhimento da União, a GRU. Se a falha for cometida por entidade mantenedora, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Associação Espertalosa, etc., ou por entidades executoras, EECs, prefeituras e secretarias de Estado de Educação, a avaliação de admissibilidade das justificativas será realizada pelo FNDE, na ocasião da análise das prestações de conta. Em que usar recursos de custeio e de capital? A parcela dos recursos do PDDE, que pertence à categoria de custeio, destina-se a cobrir despesas relacionadas à aquisição de material de consumo, materiais de expediente, limpeza, construção, etc., e contratação de serviços para manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem, etc. Já a parcela de capital deve ser empregada na aquisição de materiais permanentes, a exemplo de aquisição de eletrodomésticos, computadores, mobiliários e etc.